Olá, meus irmãos. Hoje é dia 24 de janeiro e nós já suspendemos as reuniões, né, nossas EBDs aqui pela manhã no templo para esses 3 domingos, começando hoje, desde os outros próximos 2 domingos. Isso porque os nossos irmãos, muitos estão envolvidos com atividades de lavoura e outras questões que estão impedindo-os de estar presente, muitos não estão participando em função da pandemia mesmo, né, pela sua idade, pelas suas condições. Outros que estão vindo, que estão participando, né, não são muitos. Então, conversando aqui com a liderança da igreja, entendemos que a gente devia suspender esses 3 domingos em função de duas questões. Primeiro, a bandeira vermelha que nós estamos no nosso município, quanto menos aglomeração, né, quanto menos a gente tiver contato em função desse período mais grave da pandemia, a gente melhora, a gente vai continuar com os nossos cultos à noite, então a gente resolveu diminuir a EBD, né, suspender a EBD. E a segunda questão é porque estarei também viajando, então com os nossos professores, alguns em casa, outros envolvidos com outras atividades, nós decidimos por suspender a EBD por esses 3 domingos, tá? Então, orem por isso, e dia 14 de fevereiro, se Deus nos permitir, estaremos de volta, começando um novo assunto, um novo tema na nossa EBD, e você poderá estar aqui no tempo para participar. Eu estou agora querendo convidar você para ler Efésios capítulo 6, dos versículos 14 até o versículo 20. A ideia é terminar o que a gente começou na semana passada sobre o enfrentamento da batalha espiritual com a armadura que Deus colocou à disposição de cada um de nós. Diz assim o texto, Efésios capítulo 6, 14 ao 20. Eu espero que você tenha uma Bíblia aí, possa acompanhar a leitura, porque esse vídeo não será editado, né? Então, estou gravando, ele será postado como está, e você vai acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? Efésios capítulo 6, dos versículos 14 até o versículo 20, que diz assim o texto que eu vou ler. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Tudo bem, meus irmãos, a gente começou na semana passada falando, né, desse texto, desse assunto, e a gente começou dizendo que o soldado cristão, tendo em Cristo, né, encontrou na pessoa de Jesus tudo o que ele precisa para vencer a batalha espiritual. A batalha espiritual é uma realidade. A nossa força, entretanto, está na pessoa do Senhor Jesus. Nós sabemos que o nosso inimigo é Satanás e as forças do mal, então essa é uma batalha real espiritual. Só que a gente disse que a batalha é contra o inimigo vencido numa região onde a gente já reina, como lemos lá em Efésios capítulo 1, versículo 20, e onde Deus tem nos dado os recursos que a gente precisa. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, como diz o apóstolo Paulo. Agora, a questão é como nós vamos pensar nessa armadura, né? Devemos pensar nela como bênção espiritual que Jesus ganhou para nós, através da sua vida lá, e da sua vida, morte e ressurreição. E quando nós cremos nisso, a palavra de Deus diz que nós recebemos esse conjunto completo de armadura para estarmos prontos para enfrentar o dia mal, para passar pelas situações com a nossa vitória já garantida na pessoa de Jesus. Então nós temos
todos os recursos, toda a armadura de Deus está à disposição de todo cristão, desde o momento que essa pessoa coloca a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos na semana passada sobre essa armadura, nós falamos do cinto da verdade, nós falamos da couraça da justiça, e nós falamos dos pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E hoje eu quero continuar pensando nos 4 últimos itens aí dessa nossa armadura para a batalha espiritual, a armadura que Deus já deixou à nossa disposição. E o 4º item é o escudo da fé. Deus falou e assim acabou. O escudo aqui, meus irmãos, se refere a um escudo grande, do tamanho de uma porta, né? É um negócio bem que protege a pessoa toda. Suficiente para um soldado se esconder por inteiro, né, atrás desse escudo. E se ele se juntasse com outros soldados, ele poderia criar, com esses escudos, uma proteção impenetrável em frente, em cima, para se proteger das flechas do inimigo e não permitir que essas flechas os ferissem. Há alguns filmes, eu não sei se os irmãos já assistiram ou gostam desse estilo de filmes, né? Mas há alguns filmes em que mostra essa cena, os soldados usam as suas armaduras e fazem uma espécie de cúpula, né, de proteção, em que eles ficam ali dentro, como se fosse uma couraça de tartaruga, né, montado ali com aqueles seus escudos. Os inimigos lançavam aqueles montões de flechas, mas isso era impossível de penetrar aquele local, de maneira que eles ficavam protegidos. É claro, uma hora teriam que sair dali, daquela carapaça que fizeram ali para se proteger e ter que atacar o inimigo, né? Mas é um negócio bem interessante. Então, a questão é que muitas das vezes o inimigo colocaria fogo nas suas flechas para queimar os escudos, principalmente porque eles eram feitos de madeira. Então, a solução para as flechas flamejantes, né, com aquele fogo, era cobrir os escudos de madeira, de couro, e deixar esse couro de molho em água, e assim o escudo poderia apagar as flechas dos inimigos. Então, meus irmãos, a intenção do inimigo não é só de atirar em nós num determinado momento, mas é de atirar as suas flechas com fogo, né, flechas flamejantes, de tal forma que os desígnios dele ficassem ali queimando, causando estrago nas nossas vidas, muito depois daquele ataque inicial, porque aquela flecha viria com fogo, o fogo a flecha ficaria fixada ali no escudo e ficaria queimando se não tivesse alguma coisa que pudesse apagar aquele fogo. Então é interessante que lá no Jardim do Éden, a pergunta inicial de Satanás foi: é isso mesmo que Deus disse? As mentiras e tentações sempre nos levam, meus irmãos, a questionar a palavra de Deus. Só que em Cristo nós temos uma proteção muito funcional, que é a fé. Veja que não é o escudo da inteligência, não é o escudo do bom raciocínio, nem é o escudo do conhecimento teológico. Essas coisas todas são boas, essas coisas todas são de grande valor, mas essas coisas são só escudos de madeira contra as flechas que vêm cheia de fogo de Satanás. Para a gente poder apagar o fogo, a gente precisa combinar esses escudos com o couro molhado da fé, né? E aí vai apagar a flecha inflamada do maligno. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé é tão importante porque é por meio dela que nós afirmamos a palavra de Deus e as promessas de Deus em nossas vidas. Em Cristo, a palavra de Deus é dirigida para nós. Veja,
Naquela época, disse Paulo, né, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. É o que nós vemos lá em Efésios capítulo 2, versículos 12 e 13. Veja o que diz 2 Coríntios 1, 20, também o mesmo Paulo. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Meus irmãos, a fé é algo importantíssimo, que você só está em Cristo porque é por causa da fé. E ela não só é o início, né? Lembra que Jesus é o autor e o consumador da fé, porque a fé não é só o início, não é só crer que Jesus está vivo e que ele ressuscitou e que é o nosso Salvador, mas a fé é um meio de relacionamento com Deus, é uma constância. E aí, as consequências de não usar esse escudo da fé na batalha espiritual é que a palavra de Deus e as suas promessas não estarão vindo ao nosso encontro, porque a gente está perdendo a nossa proteção diante do inimigo, que é Satanás. Os seus ataques vão queimar as nossas defesas e vão nos prejudicar. Se a nossa vida espiritual está baseada em conhecimento humano, teológico, alguma coisa assim, mas não nas Escrituras, não na fé em Deus, não confiando de fato na palavra do Senhor, a gente vai acabar um momento ou outro com aquelas flechas flamejantes queimando, a gente colocando dúvida naquilo que Deus disse. Então, as palavras e as promessas de Deus precisam consolar você. Faça essa pergunta: elas estão consolando você? Quando Satanás vier dizendo, foi isso mesmo que Deus disse? A fé vai responder sim. Deus falou e vai cumprir. Outro item dessa armadura de Deus é o capacete da salvação. Salvo para sempre Cristo me fez, salvo serei quando ele vier outra vez. O capacete obviamente protege a cabeça do soldado, protege a mente. Um golpe para a cabeça seria grave, talvez fatal mesmo. Para o cristão, meus irmãos, a salvação tem dois elementos importantes e relevantes aí na batalha espiritual. No passado, fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Somos salvos pela graça por meio da fé como dom de Deus, é o que lemos em Efésios 2:8. Também existe um elemento futuro da nossa salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8, Paulo diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Nós temos uma esperança de uma salvação que ainda virá. Em Hebreus 9:28 nos fala disso. Cristo virá uma segunda vez. Todos os mortos e vivos que estão em Cristo vão se reunir com Cristo nos ares. Morte não é algo definitivo para o cristão. A dor, o sofrimento, a fraqueza da carne, a perseguição, por mais dura que ela seja, tudo isso faz parte tão somente desta vida. Nós esperamos uma salvação que ainda virá, que é o retorno de Cristo e a nossa morada eterna com Ele, né? No céu, na eternidade. O soldado se mantém firme e o soldado que faz assim, ele é o soldado cuja mente está segura na salvação que Jesus Cristo comprou com a sua morte e ressurreição. Ou seja, a salvação que porá fim a todo sofrimento, a toda dor, por toda a eternidade. Essas questões, meus irmãos, são obras realizadas pelo nosso Salvador Jesus Cristo. São garantidas por sua fidelidade. Se você não usar o capacete da salvação na batalha espiritual, você vai ter insegurança, você vai ter desânimo, você vai ter desespero diante das questões da vida. Porque existem tantas pessoas, por exemplo, que gostam de caveira, de coisas que parecem buscar a morte, né? Parecem estarem sempre apavoradas. Tem muita caveira entre as pessoas que se rebelam contra Deus, já percebeu?
Satanás gosta de nos lembrar que a gente vai morrer. Ele prefere que a gente pense tão somente nesta vida. E a Bíblia já nos diz, né, Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, que se alguém espera em Jesus apenas para essa vida, é o mais miserável de todos os homens, porque a nossa esperança ela é para a eternidade. Isso é especialmente importante. Não é? Eu quero então entrar no sexto item da nossa batalha espiritual, da nossa armadura que Deus nos dá para enfrentar a batalha, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus, a arma que Deus concedeu aos seus filhos, aos seus servos, os que creem em Jesus. A espada referida aqui era uma espada de porte menor, né? Uma espada usada tanto para na defesa quanto para o ataque. Assim é a palavra de Deus para o cristão na batalha espiritual. Ela defende contra os ataques do inimigo e ataca também o inimigo espiritual. Aliás, a única peça da armadura que é um meio de atacar e ferir o inimigo é a espada do Espírito, que o texto diz que é a palavra de Deus. Em Isaías, vemos o Messias conquistando seus inimigos pelo sopro de sua boca. Está lá em Isaías 11, verso 4. Nós ferimos Satanás e seus propósitos quando nós proclamamos a palavra de Deus. Suas mentiras caem por terra, suas acusações perdem a sua potência, suas tentações que têm sua capa bonita, né, que tentam nos enganar, são arrancadas. Essas capas, esses enfeites para enganar as pessoas. Os presos de Satanás são libertos diante da pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, escravos do pecado se tornam escravos da justiça quando há proclamação do Evangelho, quando há o ministério da palavra, a palavra sendo pregada. Então, qual é a consequência de não usar na batalha espiritual a palavra de Deus, essa espada? As pessoas serão fracas na doutrina, serão fracas contra a tentação, fracas no evangelismo, fracas em servir a outras pessoas que também precisam ouvir e crer na palavra de Deus. O cristão, meus irmãos, pode ser mais ou menos habilidoso com sua espada, que é a palavra. Agora, a pergunta é: a palavra de Deus está na sua mente, está na ponta da sua língua? Você tem algo da palavra de Deus para compartilhar com alguém? Se alguém lhe perguntar alguma coisa a respeito da sua fé, a sua resposta vai ser o que você acha ou vai ser aquilo que a Bíblia diz? Esse é um ponto. Muita gente está naquela situação, não sabe se é um riacho ou se é uma represa da palavra, né? A ideia de que tem um certo conhecimento da palavra e com grande esforço consegue tirar alguma coisa conforme a necessidade, mas não é uma fonte transbordante, né? Quando você é repleto da palavra e ela sai naturalmente em conversas no momento de necessidade e dificuldade das vidas e na hora de proclamar um evangelho para alguém. Nós precisamos, meus irmãos, conhecer as Escrituras, não apenas de modo devocional, né, naquela leitura para nossa meditação, mas também relacionado ao estudo mesmo, ao entendimento dos textos, à busca do conhecimento das coisas de Deus, né? Conhecendo as Escrituras de forma sistemática, buscando estudá-la, buscando compreender aquilo que ela ensina nos seus contextos e assim poder ser útil na proclamação do Evangelho, ensinando pessoas a conhecerem a Cristo. Meus irmãos, como a gente viu até agora, o soldado cristão tem em Cristo tudo o que precisa para vencer a batalha espiritual. Deus nos deu todos esses recursos, né? Vou voltar aqui ao que a gente já falou na semana passada. Cinto da verdade, que é o preparo e a seriedade de viver na presença de Deus, de unir, né, todas as coisas dessa armadura na nossa verdade que é Jesus, a couraça da justiça, o modo de vida que Cristo está vivendo no nosso coração, os pés calçados com a prontidão do Evangelho,
a comunhão, a vivência, o evangelho que é a paz sendo proclamada, não é? O escudo da fé, como falamos hoje, confiando naquilo que Deus tem falado, não é? O capacete da salvação, protegendo a sua mente contra os ataques do inimigo, e a espada do Espírito, a sua arma, que é a proclamação do Evangelho, a proclamação da palavra, quando você compartilha a Bíblia com alguém, e para isso você precisa estar cheio dela. Que Deus abençoe a sua vida, ah, e que em pouco tempo, né, a gente está pensando nesse texto, mas eu agradeço ao Senhor e peço a Ele que abençoe você ricamente, tá bom? E vamos orar para que essa pandemia acabe logo, nós possamos voltar à normalidade dos nossos cultos, todos eles, não somente o da noite, né, mas da IBD, na quarta-feira. Vamos orar para que a gente possa investir tempo também nos contatos com as pessoas, podendo falar de Jesus para elas, tá bom? Permita que o Senhor use a sua vida, seja uma bênção, e você seja uma bênção, né, nas mãos dele, abençoando outras pessoas. Que Deus cuide dos irmãos, e eu gostaria de orar nesse momento, agradecendo ao Senhor esse tempo. Pai, obrigado pela vida dos irmãos que estão assistindo aqui, os que estão assistindo agora, os que poderão assistir depois. Que o Senhor guarde suas vidas, abençoe suas famílias, dê esperança e fé para acreditarem que estão diante do Senhor, guardados debaixo das mãos poderosas e operosas do Senhor. E que nesse tempo, ó Deus, difícil que o nosso mundo está vivendo com a pandemia, em que eu creio também que o Senhor tem julgado este mundo, e está nos fazendo refletir a respeito das nossas ações, nos ajudando a compreender que precisamos viver a fé no Senhor em todo o tempo. Eu sempre, ó Deus, penso aqui na situação de Abacuque, que via tanta ação do Senhor, julgando o seu povo, destruindo muitos, ó Deus, e levando muitos cativos, e aquele teu servo, ó Deus, nos ensinou que ainda que faltassem as coisas para comer, ainda que tivesse tudo fosse improdutivo, e nós estamos numa situação muito melhor do que a dele ainda, mas ele diz que ainda que chegasse nesse nível, ele continuaria confiando no Senhor, ele continuaria firme no Senhor, dizendo que o Senhor era a força dele. Que seja assim também na nossa vida, que a gente aprenda com Abacuque a dizer: Jeová é minha força. Ó Deus, continua fortalecendo a vida de cada um, a esperança de cada um. Salva vidas nesse tempo, Senhor. Usa cada irmão de nossa igreja para ser um proclamador do Evangelho, para usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vencer as tentações e as ações de Satanás, tendo força espiritual, estando firmes na fé, usando o seu escudo, usando esse capacete para proteger a sua mente contra os ensinos errados, e assim ser um instrumento nas tuas mãos. Aceita-nos, guarda-nos, abençoe os nossos irmãos que estão se protegendo do Covid, ficando em casa. Também guarda suas vidas, ó Deus, seus familiares, aqueles que cuidam. Cuida de todos, Pai. Nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós e nos dê essa alegria de ter os nossos reencontros no nosso templo. Cuida da gente, é o pedido que a gente sempre vai fazer, porque nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Mas sabemos que o Senhor, com o teu poder, graça e misericórdia, é quem nos sustenta. E nós oramos agradecidos pelo estudo que tivemos e pelas vidas de quem está assistindo, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, meu irmão. Obrigado pela sua paciência. Espero que tenha sido abençoador para você essa reflexão aqui, esse pedacinho aqui do último estudo de Efésios, né, que a gente está fazendo, finalizando essa parte da armadura de Deus e desse enfrentamento da batalha espiritual, onde já somos vitoriosos. Né? Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço para você. Até mais. Lembrando, dia 14 a gente retorna com a nossa EBD, e eu espero que você ore por isso, para que tudo dê certo e a gente possa estar juntos, tá bom? Espero você hoje à noite, nos cultos da noite de nossa igreja, às 19 horas. Um abraço.